eu tenho uma visão bem otimista de inteligência artificial. Inteligência artificial vai poder liberar as pessoas para fazer trabalhos muito mais bacanas, muitos em mais impacto e fazer uma sociedade muito melhor se a gente cuidar daqueles problemas que vêm a reboque. Olá, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Nóbrega, eu sou especialista em inovação e tecnologia para o RH, com mais de 30 anos de experiência como executivo em multinacionais como a Reckitt Benckiser, a Latam e o McDonald's. E hoje, a convite da Flash, eu tenho o prazer de conversar com um dos profissionais que mais entendem tecnologia para a gestão de pessoas no Brasil. Ele é vice-presidente global de Gente, Sustentabilidade e Transformação Digital na BRF, que é dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy. Com guarda-chuva que engloba alguns dos principais desafios da atualidade, como responsabilidade socioambiental, tecnologia, pessoas, suas estratégias impactam mais de 100 mil colaboradores ao redor do mundo. Vamos começar o papo, então, falando sobre o relatório da Gartner, né, que é uma consultoria de TI. Eles publicam todos os anos as tendências, tanto de tecnologia como para recursos humanos. E, nos últimos tempos, a gente tem visto competências da liderança, design organizacional e cultura no topo da lista, que eu acho que são três que permanentemente têm que estar na agenda do RH. Mais recentemente entraram e também merecem estar na nossa agenda diversidade, inclusão e saúde mental. O relatório desse ano, 2024, traz uma novidade, transformação digital do RH. E aí eu vou te fazer uma pergunta que na verdade são duas, né? Por que finalmente a transformação digital entrou no topo da agenda e por que demorou tanto tempo para surgir? O primeiro é que eu acho que não é natural para o time de gente, time das áreas de recursos humanos, tratarem de tecnologia. Eu acho até que o Covid ele atrasou e avançou. Isso porque atrasou no sentido de que trouxe uma coisa muito importante para frente, que é a saúde mental. Então isso aqui, nesse sentido, você bota a tecnologia para trás. Avançou no sentido da conexão, porque começamos a falar de home office, trabalho híbrido, então teve uma aceleraçãozinha, né? Mas atrasou porque saúde mental ganhou uma importância que deveria ter muito forte. Agora que isso já está junto com os tradicionais, porque veio para ficar, saúde mental, agora, com a inteligência artificial no nível que está acontecendo, ficou inexorável. Não tem como não colocar a gestão de tecnologia na agenda de RH, porque inteligência artificial vai agora, de maneira acelerada, transformar completamente o jeito que a gente trabalha. Então, acho que essa foi a dinâmica que fez com que agora, assim, não, temos que colocar isso no centro da agenda de gente, porque vai mudar o jeito que a gente trabalha. Então, você acha que é essa ficha que caiu, assim, né? Tanto que a gente está falando e vendo a inteligência artificial avançar, agora não tem outro jeito. A gente tem que fazer a transformação digital na RH. Eu acho que é isso daí. Eu acho que foi isso que foi, assim, a cereja do bolo. Acho que o Covid teve essa importância das pessoas verem a tecnologia como conexão, né? Então, ficou mais fácil. Experimentou a importância da tecnologia. Conexão entre pessoas. Conexão entre pessoas. Então ficou mais fácil dizer, não, a tecnologia é importante para trabalhar home office, para ser modelo híbrido eu preciso de tecnologia. A tecnologia ajuda a gente. Então as pessoas experimentaram isso. O IA agora veio para dizer, não tem escapatória, tem que fazer. Eu quero muito falar de AI, mas deixa eu fazer outras perguntas antes de a gente chegar lá, antes de complicar a história, eu acho. Vamos ver. AI vai complicar, né? Vai? É um pouquinho. Tá. Então, vamos falar de, primeiro a gente precisa eficiência. Quer dizer, pelo menos na minha visão, né? Minha visão mais de engenheiro assim também. De vamos arrumar a casa, vamos automatizar alguns processos, vamos ganhar eficiência para depois a gente dar alguns saltos de qualidade. Você pode discordar dessa minha visão, fica à vontade. Mas trazendo isso aqui, eu comento uma pesquisa da Flash que consultou 200 profissionais de recursos humanos, líderes, né, heads da posição. As áreas de RH tipicamente têm 7 ferramentas diferentes para fazer gerenciamento de pessoas. Cara, isso é complicado, né? De se administrar, principalmente porque aí você não vai ter acesso a dados de uma forma centralizada, estruturada e poder gerar informação a partir daí e ajudar na tomada de decisão. Então, como é que a gente fecha essa história do digital para RH, dada a complexidade dos sistemas que tem aí? O desafio ou a notícia que não é tão boa é que vai ficar mais complexo. Eu não acho que vão ser 7 sistemas. Vai ser uma infinidade de sistemas. Porque dependendo da área, você vai ter que usar um conhecimento específico, uma inovação específica para aquele nicho de problema ou de processo que você precisa. A chave é como é que você gerencia isso, uma arquitetura, vamos dizer assim, eu chamo de confederação,
Uma confederação de sistemas. É isso aí. É uma confederação de sistemas onde você controla aquilo que é mais importante, o dado. Tá. Você tem que ter um data lake, tudo tem que no final vir para um data lake, não é? E além disso, os processos cores têm que estar centralizados. Agora, você vai ter um satélite, se você não tiver um satélite de um monte de coisa, você vai atrasar em alguma coisa. Porque alguém vai ser mais especializado, admissão digital. Se eu botar isso no meu sistema certinho, bonitinho, não. Vamos pegar o especialista de admissão digital, mas no final tem que entrar no meu data lake. Então, isso vai tornar mais complexo a gestão desse ecossistema, mas vai tornar mais fácil a vida de todo mundo, porque você vai poder usar aquele instrumento mais up-to-date que existe. Então não é um modelo monolítico. Não pode. Você não vai encontrar uma solução, um ERP, que tenha todo o processo de gestão de pessoas ali dentro dele num lugar único. Você não vai encontrar. Você pode até encontrar, mas isso não será um modelo ótimo. Você vai tomar uma decisão, não, eu quero um modelo monolítico. Aí você vai perder flexibilidade, velocidade, você vai ter que conviver com aquela solução que você tomou a decisão. Então, é trabalhar para um Lego, onde você tenha soluções especializadas e ótimas no sentido de boas, né, para cada uma dessas etapas da jornada do colaborador. É isso aí. Você não tínhamos combinado, mas eu costumo usar o Lego como um exemplo. Faz sentido, Eu uso o Lego sem caixa. Agora, orquestrado, coordenado, gerido e com o núcleo, o core, o dado, você tem que ser dono. Se você não for dono do dado, você vai ter um monte de dados espalhados e você não consegue gerir, você não consegue ter inteligência para tomar as melhores decisões. Sim. Acho que, na época que eu estava como líder de recursos humanos, né, aliás, eu tive essa posição de RH e TI lá atrás, em 1998 eu tive essa posição. E eu trabalhei a implantação de um grande ERP para uma empresa petroleira no Brasil. Então, lá atrás a nossa visão era essa, eu queria um sistema único onde estava tudo. E realmente a gente vê nos últimos anos essa fragmentação das soluções. É isso mesmo. Mas e aí, como é que a gente trabalha isso então? Como é que o brasileiro tem, acho que uma síndrome assim, de controlites aguda, né? A gente quer controlar tudo, né? Então como é que a gente consegue controlar o dado? Vou usar o termo controlar propositalmente aqui. Esse é onde você tem que focar o controle mesmo, né? Então por isso que eu uso a palavra confederação. A confederação assim, quando você pensa no esporte, nas confederações esportivas, sim, você imagina que o campeonato brasileiro tem as suas regras, não é? Mas no final da história está tudo lá na agenda, na data da agenda FIFA, com as regras gerais. Então é essa modelagem. Você tem que ter as regras gerais, você tem que dizer o que não pode mudar, né? O que eu tenho que controlar e tem que dar algum nível de flexibilidade para as áreas de negócio jogarem dentro daqueles parâmetros. Se você colocar fixo demais, você perde velocidade e inovação. Se você colocar aberto demais, é uma confusão que pode perder dado, problema de segurança, pode gerar um grande problema. Então, achar esse modelo híbrido, né, vai ser a chave. E óbvio, isso aqui, ele depende do tamanho e escala da companhia. Tem gente que vai precisar fazer o modelo monolítico mesmo, que é mais efetivo. E tem gente que vai precisar flexibilizar mais, dependendo do negócio. Então, é o famoso, não tem um modelo para um só. Não tem. Vai ter que achar o seu modelo e dentro da sua empresa é capaz de você ter que achar vários modelos. Ainda por cima. Não sei nem se vai ter um modelo para uma empresa que seja grande. Bom, mas é se abstrair, né? É subir os decisores têm que subir de nível e pensar em gestão, pensar em estratégia e como é que navega esse equilíbrio dinâmico das coisas. E aí você já trouxe um ponto, né? É diferente para cada empresa. Como é que é isso na BRF? E aí eu já tenho um viés aqui. A BRF é uma empresa enorme, está em vários países diferentes, então isso obviamente traz muita complexidade, mas ao mesmo tempo tem muito músculo, né? Tem muita musculatura, tem recursos para fazer isso funcionar. E aí eu vou desdobrar isso numa pergunta já também para pequenas e médias empresas, como é que vivem essa situação. Mas vamos focar primeiro, como é que vocês fizeram? Porque a BRF é reconhecida, né, por ter um RH digitalizado. O que a gente olha, na verdade, pode parecer assim, ambíguo, dialético, né? Porque, na verdade, a gente não tem tanto recurso assim, porque existe uma competição de recurso muito grande, né? Vou investir no digital de RH ou vou fazer um produto novo, melhorar uma fábrica? Então, expandir uma área geográfica. Existe uma concorrência muito grande. Eu acho que a diferença, o core para você ganhar o investimento na frente, né? Como é que a gente começou a digitalização de RH? Pequeno.
piloto. É o que fala a academia, né? É pequeno piloto, testa, deu certo, escala. É isso. Não é começou grande, né? Eu falava de tecnologia, todo mundo ficava assustado lá. Não, nós vamos fazer transformação digital. O pessoal imaginava um IRP. Gente, e vamos trocar tudo no mundo inteiro ao mesmo tempo. Assim. Não, calma, fiquem tranquilos. A gente vai fazer pequenos experimentos, pequenos, e aquilo que trouxer resultado... Com time pequeno, com poucos recursos. É exatamente isso. Foi assim que começou. Começou por onde? O primeiro experimento, a ideia que a gente teve na época foi, eu fiz recém-chegado na BRF, eu fiz uma apresentação e eu falei que eu ia fazer a transformação digital em RH com o meu time estava alinhado, entusiasmado, eu fiz para um evento de liderança. No feedback escrito, um dos feedbacks que eu recebi, foi para mim, específico, foi: o Bonorino é louco. Isso nunca acontecerá na empresa. Isso é um evento interno, são líderes da empresa. Líderes da empresa. Esse feedback do evento legal, mas o novo vice-presidente... E foi por escrito? Era assim, na época foi assim? Foi por escrito, foi papelzinho, não foi nem no celular. Eu peguei aquilo e comecei a fazer, vocês vão ver que eu não sou. E aí, na discussão com o time de tecnologia, que na época não reportava para mim, eu era cliente do time de tecnologia, mas eles embarcaram na jornada, eu falei, vamos começar por aquilo que todo mundo experimenta. Vamos começar por um bot. Porque daí eles vão ver, vão experimentar e vão gostar. E aí, como eles vão experimentar e vão gostar, vai cair a primeira barreira de que é um negócio, ciência. E aí a gente começou pela Flor do RH. E a Flor é o nome do RH. do bot. É um bot no WhatsApp, que hoje, atualmente, troca 1 milhão de mensagens por mês, atende 100 mil solicitações, 100 mil problemas ela resolve. Só desses 100 mil, só 6 mil passam para o segundo nível, né, que é a necessidade de alguma pessoa interagir. Mas com o experimento da Flor, todo mundo começou a dizer, mas o que você fez aí com o WhatsApp? Me dá o contra-cheque. O WhatsApp vai lá e te dá o contra-cheque. Preciso de uma declaração. Te dá uma declaração. E o WhatsApp, quais são as regras para eu tirar férias? Quais são as regras para eu tirar tal lá? E aí todo mundo experimentou, e aí as outras áreas começaram, mas eu quero isso na minha área. E aí a gente criou a família de chatbots. Agora tem uma família de chatbots lá na companhia. A Flor virou, tem irmãos agora. Tem Flor, tem Theo, tem Eva, tem Aira, tem nem sei o nome de todos, né? Uma família grande. Mas a estratégia foi, vamos gerar o experimento para as pessoas. Teve um pouco de nepotismo aí, a Flor trouxe a família toda. A Flor trouxe a família inteira dela, sem dúvida nenhuma. Tem uma família, tem primo, tem tio, tem tudo lá dentro. Super interessante, porque eu costumo dizer que se uma empresa quer começar a transformação digital, começa pelo RH. Porque é com o RH que todo mundo conversa, né? Então, você está aqui materializando o meu exemplo e, sensacional. Resistências à Flor? Foram muito pequenas, porque a gente começou com um piloto. O primeiro piloto foi dentro da própria área de gente, área de RH. Então, vamos testar nós mesmos. Gostamos? Gostamos. Vamos testar numa fábrica, porque é sempre a discussão, mas na fábrica não vai funcionar. Vamos testar na fábrica. Funcionou. A partir do momento, quando a pessoa diz o seguinte, mas não vai funcionar. Já testei, já funcionou, está aqui o... Já foi. Tá aqui, já foi. Isso é um grande mito, né? Que o pessoal de fábrica não tem habilidade digital. É um grande mito. É um mito. Volta e meia a gente continua escutando isso. Mas a admissão digital, você faz tudo digital, as pessoas não conseguem fazer isso. Eu faço mais de 30 mil admissões, eventualmente existem problemas, mas mínimo e a gente ensina e a pessoa começa a usar. Então, é mínimo perto do ganho de escala que o uso da tecnologia gera. A admissão digital é mais barata para todo mundo, inclusive para o candidato. Inclusive para ele. Tem pesquisas também que mostram que a interação de um candidato com o departamento de pessoal pós aceitar a oferta de trabalho, são 11 vezes que ele precisa ir ao departamento de pessoal, com 6 pessoas do departamento. Um documento, faz aqui. Exatamente, envolvidas. Então, isso tem custo de transporte e tempo para entrar na folha, começar a trabalhar e começar a receber o seu salário. Então, os ganhos, sem dúvida nenhuma, são enormes. Quantas pessoas vocês admitem por ano que passam por esse processo? 30 mil pessoas, é esse o número. Tá. Quando vocês escolhem então você falou antes, né, voltando um pouquinho no que você falou, que tem obviamente vários projetos e várias ideias que concorrem por investimento dentro da BRF. Vocês chegam a calcular a ROI, isso é um critério para tomar a decisão das iniciativas de recursos humanos? Tudo tem que ter retorno de investimento. Todas as iniciativas. Uma das preocupações desde o início que a gente teve foi a tecnologia, ela tem importância desde que ela traga resultados, né? E muitas vezes a gente se apaixona pela tecnologia
pela tecnologia em si, porque é legal, porque é bacana. Está todo mundo fazendo? Todo mundo fazendo. E o que a gente conversou é, se eu não consigo mensurar resultados, intuitivamente eu posso até ter certeza que aquilo vai me gerar resultado, então eu vou fazer a POC. Tem uma liberdade para fazer o piloto. Mas se o piloto não comprovar o resultado, tem que matar a ideia. Não tem outra que traz resultado, essa vai para o fim da fila. Então, todos têm uma medição de resultado. Então, a primeira disciplina que a gente colocou foi ter uma medição de resultado. A segunda disciplina, que a gente teve um pouco de dificuldade, foi admitir a perda. Porque depois diz que ia dar 30% de resultado. Aí não está dando 30% de resultado, eu insisto. Tem um determinado momento que você tem que insistir, porque você tem que fazer ajustes, aprender e se ajustar na modelagem no piloto. Mas tem um momento que você tem que desligar o processo. E a gente cometeu erros de não desligar projetos no momento adequado. Insistiu e fez um investimento equivocado. Mas tudo bem, está certo, é do jogo, mas aprendemos. Tem que aprender. Você tem uma sensibilidade de projetos que vocês abandonam no meio do caminho porque ele não traz o ROI? No começo, chegou a uns 10% que a gente abandona. Agora, o nosso índice de assertividade está maior do que 95%. Sim. A gente abandona 5% dos projetos. Que é esse ciclo de aprendizado, né? Vai melhorando os critérios para avaliação, para realmente botar em prática. Então, sensacional. É isso aí. Esses projetos são caros? Eles não começam caros a maioria das vezes. Aí, dependendo, eles podem se tornar caros. Mas como eles têm retorno, Exato. É caro, mas vai me trazer mais. Está tudo certo, é um investimento. Agora, importante aqui por causa dessa, eu acho que é um viés que existe, a tecnologia é muito mais barata hoje do que era 10 anos atrás. Então, muitos dos gestores, ou dos executivos, ou dos líderes, ainda imaginam aquilo que a gente falou no começo, que é uma implementação de um IRP. Não é. Às vezes são projetos pequenos que trazem baita resultado, mas existe uma resistência. Não, tecnologia é caro. Não. Tecnologia pode ser caro e pode ser barato também. Sim. Que o ponto é o ROI, né? Vamos calcular o ROI, vamos calcular o que isso vai trazer de retorno para a companhia. Então, não é o custo, é o retorno que vai trazer. É exatamente isso. É interessante, você falando agora, né, da coisa do pequeno e de testar. Eu me lembro, eu também implantei um bot, né, no Helpdesk de recursos humanos e tal. E eu fui case num determinado evento, né, eu fui comentar no painel, eu e mais 2 pessoas nesse painel, e eu falando orgulhosamente, né, foi pioneiro e tal, eu botei um bot no meu RH, ganhamos eficiência e tal. E o pessoal aprendeu. Uma curiosidade, né? As pessoas, eu acho que você teve isso também, essa experiência, né? As pessoas que interagem com o bot se sentem mais à vontade para conversar e perguntar e dizer que não entendeu. Verdade. E perguntar de novo, e com isso elas aprendem melhor. E existe uma sofisticação da interação com o bot ao longo do tempo, né? Você está corretíssimo. Não é? Você teve a mesma experiência, exatamente. E eu, então, nesse evento, assim, feliz da vida e comentando isso, né? Bacana, né? Orgulhoso, né? Aí a pessoa, líder de RH de uma outra empresa, veio falar depois de mim. Ela não apenas tinha implementado um bot, como ela ensinou todas as pessoas de recursos humanos a programar bots. Que é o que se disse anteriormente, né? O Lego, né? Então, todo mundo no departamento dela sabia programar um bot e tinha o seu bot, tinha o seu assistente pessoal. Aí eu me senti pequenininho nessa hora, assim. Nossa! Isso é disruptivo. É né? verdade. Isso é legal. Versus, eu na controlites aguda, né? Eu planejando meu botzinho ali, olhando, tomando conta dele, então ensinando para ele, fazendo todo o controle do deployment dele e tal. E a outra ali, pá. E olha que coisa bacana. E aí eu volto no modelo confederado. Eu sei que hoje eu tenho mais de 50 projetos. Você pergunta para mim se eu sei de cabeça? Claro. Não, eu tenho um sistema de gestão que liga e desliga os projetos. Assim, quando é que o cara vai voltar para ver se trouxe o retorno? Daqui a 2 meses. Trouxe o retorno? Não desliga. Mas você criou um conceito e um alinhamento do gate de entrada e o gate de saída, não precisa saber o projeto. Precisa saber se ele passou no portão de entrada e se ele está passando do portão de vai ao racho, né? Isso acho que o que você está dizendo agora acho que é importante orientação assim para quem está em posição de liderança, né? Não é seu papel saber o detalhe dos 50 projetos. Né? Seu papel é prover o ambiente que incentiva isso e que administra esse processo. É isso aí. Aí vamos falar, então, mas aí você tem um monte de gente, você tem recursos e tal. Uma empresa pequena, uma empresa média, que não tem tantos recursos como vocês, como é que pode digitalizar o RH? Eu acho que é a mesma, o raciocínio é o mesmo, né? O primeiro é se precisa, né?
Eu fui investidor já de empresa menor e uma vez conversando com o meu sócio, há uns 10 anos atrás, meu sócio queria botar uma baita estrutura de gente. E a empresa tinha umas 100 pessoas, né? E eu olhei para ele e falei, você não precisa de uma estrutura de gente para 100 pessoas. A estrutura de gente, ele tocava um negócio. A estrutura de gente é você. Líder. Acabou, você não precisa de... Não, mas Bonolino, mas você é o cara de gente falando isso. A estrutura de gente, ela precisa se estabelecer com um processo, etc., quando a empresa começa a ficar complexa e você não consegue comunicar diretamente e esse é o papel de líder. Você dá ferramental para o líder ser mais efetivo e para você garantir alinhamento, cultura organizacional. Mas 100 pessoas, o líder é você, a cultura é você. Não precisa estrutura. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem vezes que não precisa ter RH digital. Pode ser que você tenha 100 pessoas e precise, porque você tem muita rotatividade, precisa contratar gente. O ponto central é qual é o problema que eu estou resolvendo, não é? Número 1, o que eu vou fazer de diferente? E o número 2 é qual é o retorno que isso vai me trazer. Com esse raciocínio, e começando pequeno, com esse raciocínio, empresa pequena, empresa grande, você vai achar a solução, porque você vai ter solução de prateleira, vai ter gente prestando serviço, vai ter app pronta, vai achar, desde que você tenha na sua cabeça o raciocínio de qual é o problema que eu estou resolvendo, qual é o retorno que eu estou trazendo. Eu acho que você encontra. Bom, em benefício do quê, né? O que você está trazendo para o negócio? Mas isso aí. Vamos, é um detalhe de nomenclatura, ou chamar a área de tecnologia ou de transformação digital, tem algo diferente aí? Tem uma mensagem bem grande que a gente está falando, né? E aqui, obviamente, pode ter um viés, eu posso estar sendo injusto, mas foi o objetivo que a gente tentou passar dentro da organização. Quando a gente chamava a área de tecnologia, a visão que a gente tinha lá dentro é que a área de tecnologia respondia a requerimentos, resolvia problemas, ajudava unidades de negócio a resolver problemas identificados pela unidade de negócio. Então, eu tenho um problema tal, como é que eu resolvo esse problema? Quando a gente muda para a transformação digital, o desafio é o contrário, nós vamos na frente, nós vamos sugerir e ajudar o negócio a entender como a tecnologia pode transformar o seu negócio. Dos meus pares, um dos vice-presidentes, uma vez chegou para mim, sentou e falou o seguinte, Bonolino, não sei o que você está fazendo. Ele tinha trabalhado em várias outras empresas, né? Ou em vários outros negócios. Ele chega assim, não sei o que você está fazendo, mas é a primeira vez que uma área de tecnologia anda na minha frente e não atrás. Então, vocês vão lá para sugerir como é que eu melhoro a performance do meu negócio. E não eu dizer para você, preciso que você resolva tal. Então, foi de propósito, e esse é um feedback que a gente recebe bastante feedback positivo. Sensacional. E funcionou. A mensagem foi capturada, vamos chamar assim. Bonolino, esse feedback é sensacional, né? E eu tive TI, né? E eu acho que eu não tinha essa visão na minha época, né? Eu cuidava da tecnologia como tecnologia. Você tem transformação digital e recursos humanos debaixo do mesmo chapéu. Então, o que isso traz de sinergia e de benefício para a empresa e para as duas áreas que estão trabalhando juntas? Eu acho que especialmente na nossa companhia, foi bom, foi bacana, até pelo você mesmo comentou e o exemplo que eu dei, né? A gente usou a área de gente para fazer com que as pessoas experimentassem transformação digital. Então, se fala que transformação digital é uma transformação de cultura também, de jeito de trabalhar. Você tendo os dois pilares, facilita bastante essa transformação, de gerar o exemplo, de dar o role model, né? Então, quando eu vou lá numa área dizer, nós temos que transformar digitalmente, você pode ter mais produtividade, aqui com o meu time, estamos aqui para te ajudar, eu posso dizer, olha o que eu estou fazendo aqui, olha o que você está experimentando no seu dia a dia, olha o que pode ser feito com transformação. Então, acho que tem muita coisa a ver, porque transformação digital é transformação do jeito de trabalhar e a transformação da cultura da companhia. Comportamentos, né? De comportamento. E de cultura. Então, falando de cultura, o que são algumas ciladas, algumas armadilhas no meio do caminho que podem segurar essa transformação digital? Eu acho que é perder o foco do resultado e perder o foco no cliente, né? Se você fazer experimentos ou transformar processos que não trazem resultados nenhum, ou não traz os resultados esperados, ou não traz resultados que as pessoas enxerguem, você começa a perder credibilidade. E o segundo é, se você não tem o foco nos clientes internos, externos, são coisas complexas, você também afasta a organização de acreditar que aquilo pode realmente simplificar a vida de todo mundo e trazer resultado, né? Então, esse foco, resultado,
e também foco na user experience, na facilidade de adoção, se você errar nisso aqui, você pode queimar a reputação que você está construindo internamente e afastar, dizer, não, melhor aqui usar o papelzinho, melhor usar a planilha de Excel, isso é muito complexo. Então você tem que ter essa preocupação e não tendo, cilada na certa. Você falou bastante de resultado, né? Você está falando bastante de negócio, bastante de resultado. A gente não escuta esse discurso comumente dentro do mundo de RH, né? Eu também tenho esse perfil. Então acho que a gente está forçando aqui muito a mão no resultado, nos números e tal. E AI, acho que tem um risco aí de exponencializar esse negócio, né? De trazer frieza para os ambientes de trabalho, ou não? Eu tenho uma visão bem otimista de inteligência artificial. Claro, virão 500 outros problemas, surgirão novos problemas, né? Mas eu tenho uma visão otimista. Por quê? Porque no final da história eu acredito que a capacidade humana ela tem que ser dedicada àquilo que tem mais a ver com o ser humano. Que não é tarefa repetitiva, não é empurrar papel de um lado para o outro, né? Ele é inovação, criatividade, conexão, emoção, intuição, resolução de problema, 500 outras coisas. A inteligência artificial, na minha visão, ela vai simplificar processos de trabalho, ela vai fazer com que a informação chegue mais rápido às pessoas, que elas possam se dedicar àquilo que é mais nobre. Aquilo que é mais nobre no sentido de trazer propósito, fulfillment. De novo, não quero subestimar os problemas que virão a reboque. Vai ter um problema de inclusão digital, desafio de inclusão digital, vai ter problemas de gente que vai usar a inteligência artificial para o mal, vai. Mas não encarar isso como um potencial de progresso porque vai trazer alguma coisa ou problemas adicionais é a mesma coisa que dizer que a gente deveria ter ficado na Idade da Pedra, ou que a gente não deveria ter inventado o carro, ou que a gente não deveria ter inventado a internet. Não faz sentido. Você vai ter que aprender a gerenciar, tirar o máximo daquilo que é bom e trabalhar para reduzir os impactos negativos. E, assim, inteligência artificial vai poder liberar as pessoas para fazer trabalhos muito mais bacanas, muitos e mais impacto e fazer uma sociedade muito, muito melhor se a gente cuidar daqueles problemas que vêm a reboque. A gente já tem exemplos sensacionais, né, de ganhos que a AI traz, especificamente no campo da saúde. Aí tem muita história bacana, né, que a gente está vendo. Então, como é que vocês estão testando AI na BRF hoje? A gente tem vou focar aqui nos experimentos na área de gente. Vou dar alguns exemplos para você de inteligência artificial. Reconhecimento de imagem. 7.200 caminhões com uma câmera que reconhece se o motorista piscar o olho mais do que 3 segundos e dá um informe, avisa, dá um apito, porque ele pode estar dormindo, né? Eu estou salvando vidas com esse negócio. Não apenas dele, né? De outras pessoas. Do entorno. De outras pessoas. Numa das nossas fábricas, nós estamos testando uma câmera que tem, perto de equipamentos mais perigosos, que tem movimentos, se a pessoa se aproxima sem o EPI, eu toco um alarme. Se a pessoa vai colocando a mão em direção à máquina em movimento, que tem que parar, isso é uma regra de ouro, básica de segurança, né? Pare a máquina antes de mexer, mas se ele está botando a mão lá, apita. E a gente está trabalhando no sentido de que vai parar a máquina se ele estiver colocando a mão. Então você está salvando, protegendo a saúde. Então esses são 2 exemplos concretos de imagem, né? Reconhecimento de imagem, que é uma das dimensões de inteligência artificial. A outra que a gente usa muito são os chatbots, levando chatbots para o nível da inteligência artificial. O que eu brinco com o meu time lá, brinco desafiando o meu time, assim, a Flor ela tem que se transformar num business partner, né? E para algumas perguntas, para alguns conselhos, ela pode dar o primeiro nível de suporte, né? Eu sempre uso o exemplo do feedback negativo. Como é que eu dou um feedback negativo? Então a Flor hoje já vai lá e diz assim, para você dar um feedback negativo, faça A, faça B, faça C. Eu estou dizendo, legal. Além disso, coloca a referência para o cara estudar. Lê esse artigo, se prepara assim, né? Então,
Você dá, mas poxa, Bononi, mas é legal ter o business partner. É ótimo ter o business partner, não vamos confundir catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Não, são coisas diferentes, né? Mas eu estou lá de noite, preciso de uma informação rápida, não vai te encontrar, não vai achar o business partner, vai lá, acessa. Tem a informação básica, eleva a discussão com o business partner, né? Então esse é um outro exemplo que a gente está fazendo, que a gente já está evoluindo, que a gente está A Flor está se tornando uma BP? A Flor vai se tornar uma BP. Uma coach de liderança. Vai. E ela pode, e na verdade os BPs podem interagir com ela nesse nível, para eles também crescerem, para eles aprenderem mais com ela, né? E se tornarem melhores BPs, melhores coaches das lideranças. Está perfeito. Esse é o desafio. Você vai subir, as discussões vão ficar mais profundas, mais complexas e mais impactantes do que o nível, o primeiro nível de Sim. como é que eu faço isso. Não, vamos discutir com mais profundidade. Vamos aprofundar mais. Vamos conversar um pouquinho mais. Vamos pensar o humano um pouquinho melhor. É isso daí. Não é? Na SXSW deste ano eu vi um dos cases que foram apresentados, coletes que pessoas de fábrica utilizam e aquele colete traduz o humor da pessoa. Que bacana. E ele se acende, né, amarelo, vermelho ou verde, de acordo com como a pessoa está se sentindo naquela hora ali. E, obviamente, o vermelho é para você, não, peraí, hoje parece que você não está bem, vamos aqui conversar, bater um papo e tal. Muito bacana isso. Legal, né? Muito bacana. Muito diferente também, outra aplicação na linha da segurança do trabalho. O que mais? Tem algum outro exemplo que te vem à mente? Na área de gente, daí tem acho que as pessoas já escutaram bastante, tradicionais de assessment, de... Avaliação de desempenho, redução de vieses nessa hora. Isso a gente ainda não encontrou algo para ajudar a gente a fazer. Sim, a gente tenta aplicar isso na leitura de currículos, né? Tá. Isso porque sem a leitura de currículos a gente já está fazendo um ranqueamento com inteligência artificial. Então tem um trabalho por dentro aqui de garantir que não tem viés, né? Como é que é essa leitura do currículo? Ela, obviamente, você usa uma inteligência artificial, você dá as características, ela lê o currículo da pessoa e por palavras-chave ela vai identificar aquilo que tem uma incidência maior, provavelmente, do perfil de sucesso da vaga que a gente está contratando. E ela não leva em consideração questões que poderiam enviesar a avaliação? Nesse sentido, se bem controlada, ela reduz o viés. Tá. Porque ela vai dar com base naquilo que ela leu e não com base em aspectos físicos, idade. Vai te dar lá friamente Mas a gente tem uma preocupação que na programação tem a viés, porque o programador pode ter viés. Claro. Né? Então você tem que ter os dois lados de como é que você garante que quem está programando não está enviesando também. Por que na área de avaliação de desempenho ainda não teve progresso? Qual é a dificuldade, qual é o dilema que está surgindo aí? Porque a gente acha que hoje outras áreas têm retornos mais rápidos do que a avaliação de desempenho. Né? Porque o nosso processo de avaliação de desempenho está se consolidando com uma disciplina muito tradicional de gestão de metas. Então você tem muito dado e o gestor tem feito um bom trabalho. Então a gente trabalha muito mais no coach do gestor em como fazer avaliação de desempenho do que utilizar a inteligência artificial. Que, aliás, eu acho, o humano aqui é mais bacana, porque daí você tem um contexto que o business partner consegue fazer que a inteligência artificial não vai conseguir te dar. A inteligência artificial vai te dar, talvez, técnicas para fazer uma avaliação melhor, mas ela não vai conseguir te dar profundidade e dizer, você olhou isso, a relação com a pessoa é essa. Aí está exatamente um bom exemplo de onde eu acho que o humano leva uma vantagem significativa. A inteligência artificial leva vantagem naquilo que é padrão, que é estatístico, né? Vai lá, consigo modular, consigo criar um modelo estatisticamente, esse aqui é o processo. Naquilo que tem mais julgamento, é humano. A inteligência artificial está aqui, modelei, 95% de confiança, é isso aqui que deve te dar. Boa. Teu modelo mental deixa a máquina fazer o que ela faz melhor e o homem fazer o que faz melhor, ou a gente encontra... Vou usar a sua frase agora para mim. Muito obrigado. É isso. É exato. Você pegou o ponto central. Vamos lá. Deixa eu consultar minhas perguntas aqui. Você falou de cultura antes, né? Então, fazer a transformação digital, fazer essa virada digital no RH, precisa mexer na cultura também. Aqui cultura você tem que fazer algumas... A gente tem um modelinho que nós fazemos e a gente usa para transformação cultural, que
Primeiro eu tenho que convencer que eu preciso e convencer a liderança. Começa a mudar comportamento. Começo a usar modelos de gestão que indicam, demonstram, reconhecem que aquilo é importante. Começo a mudar processo para fazer isso e aí tem resultado que reforça esse ciclo virtuoso. Então esse é o modelo tradicional de transformação cultural que a gente usa. Para a tecnologia eu também tenho que... Esse aqui é um modelo, vamos dizer, mais top-down, né? Vem de cima, engaja, transforma, leva a organização através do comportamento da liderança. Mas o outro é o hackear a cultura, né? É de baixo para cima. Hackear a cultura é legal. Porque você tem de baixo para cima e através dos exemplos de sucesso que começou lá na área XYZ com 5 pessoas, né? E você incentivando, estimulando a adoção através desses exemplos que começaram pequenos, você faz transformação cultural também. Como é que vocês dão visibilidade a esses projetos menores? Tem algum processo que vocês celebram isso de alguma maneira? Tem o dia onde vocês mostram esses projetos para que a gente tem alguns processos comunicacionais para mostrar isso, mas por incrível que pareça, a melhor coisa para fazer esse estímulo é a experiência das pessoas. As pessoas verem o negócio, testarem. Então a gente mostra, as pessoas experimentam aqueles exemplos. E o segundo exemplo é uma coisa espetacular, a rede. As pessoas contarem umas para as outras, as pessoas conversarem e ainda usam as tecnologias, então ela vai lá, publica nas redes sociais, olha o que eu fiz. Né? O operar em rede é fundamental para que isso funcione. Eu acho que isso diz muito sobre a cultura do BRF, né? Ela permite isso, né? Ela encoraja isso, esse comportamento. Isso mesmo. Versus lugares que inibem, punem, questionam o erro e aí, obviamente, as pessoas se retraem e não são tão inovadoras assim, não são tão comunicativas assim. Agora, tem um ponto importante que a gente também trabalhou. Esse foi um ponto, essa pergunta é muito bacana, o seu comentário é muito bacana, porque o nosso negócio é um negócio de alimento que não pode ter erro no seu processo industrial. Ou se tem o erro, você tem que eliminar, tem que ter os processos de qualidade, o produto final que sai tem que ter um nível de índice de erro baixíssimo, porque é alimento, né? E quando a gente falava dessa cultura que aceita o erro, as pessoas ficavam desesperadas porque a gente estava falando, não, mas você vai mudar o processo industrial. Eu falei, claro que não. Não é aqui no processo industrial, mas é nos processos que vão gerar os processos de gestão e os processos industriais que você tem que tolerar, os pilotos, etc. Então a gente teve que mostrar que não era uma solução, dá para tudo. Processo industrial é black belt, 99,9, não pode ter erro, blá, 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 não vai mudar isso. Agora o entorno tem que tolerar aprendizado e testar, fazer piloto. Agora, na hora de produzir, tem discussão, 99,9. Você não vai entrar num avião, o cara vai dizer o seguinte, aqui no voo, eu vou aprender se o avião voa. Não vai, isso aqui é perfeição ali. Mas é óbvio que nos processos para construir o avião, foi aceito algum índice de inovação. Então, essa confusão, quando a gente falava isso, gerava resistência na organização. Você tem que explicar, dizer, não é isso. É para isso, é nesse negócio aqui que a gente vai tolerar vai aprender com os erros. Aqui não. Aqui você tem que ir 99,9. Vamos black belt. E onde é que o RH fica nessa história? Né? A cultura do RH, o comportamento do RH para abraçar essa inovação? Que tipo de resistência pode vir do RH? Ou você não experimentou isso? Ao contrário, você viu um time super já engajado e afim de fazer diferente? Assim, eu tenho que agradecer o time, porque o time teve fé. No primeiro momento era fé, né? Imagina, chega um cara novo, recebe feedback escrito que tá louco, não vai acontecer. Você guardou? Eu não guardei, eu devia ter guardado e feito uma plaquinha. E o time teve muita, embarcou na jornada, ele acreditou, óbvio, teve resistência, teve um pouco de medo, eu também estava com medo, né? Estou falando esse negócio, será que vai dar certo? Mas o time embarcou na jornada e eu tenho muito orgulho aí do que o time fez, porque no final da história quem fez isso foi o time, não fui eu, né? Eu provoquei e fiz e dei o desafio, mas quem executou, quem está fazendo esses projetos, transformando a companhia, é o meu time. Fico muito orgulhoso do que eles fizeram. Que bom, sensacional. Então, celebrar e reconhecer faz parte de alimentar esse processo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, mas é muita novidade, né? Tem ferramenta, tem app, tem inteligência artificial, tem a Flor com quem a gente conversa no dia a dia.
Como é que fica o upskilling e reskilling das pessoas que estão agora interagindo com essa tecnologia toda, né? E porque também é uma coisa de postura, atitude, de comportamento, né? Então, como é que vocês trabalham isso para levar todo mundo junto? Esse assim, um desafio importantíssimo que vai subir de escala, de complexidade e dificuldade, né? Hoje, a gente tem conseguido fazer esse processo através mesmo da simplicidade e da técnica de adoção das tecnologias, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre brincava com o meu time e dizia o seguinte: alguém aqui foi treinado para usar o Waze? Todo mundo dizia não. Alguém aqui foi treinado para usar o Google? Não. Então, esse é o conceito que a gente tem que ir por trás, né? Tem que ser tão fácil que não precisa treinar ninguém. E a partir dessa facilidade, dessa facilidade de uso, as pessoas vão dizer, poxa, quero fazer igual no meu, né? Então, esse foi o método usado e que funcionou até agora, né? Com a velocidade que a inteligência artificial vai ficar, vai ser mais complexo e eu não tenho a resposta. Não tenho. Quem tiver, por favor, me procure. Escreve aí pra gente, né? Comenta aqui embaixo, vamos lá. Né? Mas é digital, não precisa mais mandar uma carta para o Bonomi. Exatamente, carta não, vai no digital. Agora, eu tenho, de novo, um lado otimista. Qual é o lado otimista que eu tenho, né? Alguns anos atrás dizia que todo mundo ia precisar programar, aprender a programar no futuro, né? Sim. Agora já não diz mais isso, porque a inteligência artificial vai programar para você. Você vai ter que saber prompt engineering. Então, eu acredito que a própria tecnologia vai trazer soluções para fazer upskilling e reskilling, né? Ao mesmo tempo. Mas esse é o big challenge que nós vamos nos deparar daqui a alguns anos. Você fez um comentário agora que para mim foi um insight assim, interessante, né? Eu não tive que aprender a usar o Waze, verdade, né? E não tinha me tocado disso até você apontar agora, colocar. Então, e o que é isso então, né? A gente está tornando a tecnologia mais humana de alguma forma, né? E como é que a gente faz o contrário também? Como é que a gente torna o humano mais tecnológico? Eu acho que é uma continuação dessa exploração assim do upskilling, né? Como é que a gente está assim totalmente alinhado com o que você está falando. Eu tenho uns cabelos brancos aqui, mas quando comecei minha carreira profissional, para eu fazer planejamento financeiro, eu usava um negócio chamado APL, que eu tinha que saber linguagem de matrizes para fazer... Isso eu não peguei. Meus cabelos estão mais brancos, hein? Os cabelos estão mais brancos. E depois, quando veio o Lotus... Esse sim. Veio o Lotus, depois o Excel. Eu usava Lotus porque onde eu estava, a Lotus era a parte dos IBM produtos. comprou a IBM comprou a Lotus, né? Foi uma coisa espetacular. Deve ter gente fazendo Google do que é Lotus agora. Deve ter gente. Sem dúvida nenhuma. Lotus 1, 2, 3. E aquilo foi um marco importante da evolução. E quando você hoje agora vê esse foco um Waze, um Google, agora o Copilot na Microsoft, que facilita ainda o search, você não precisa entrar, pesquisar, ele já te dá um resumo do que você está escrevendo. Você literalmente está tentando transformar com esse foco no centro, no cliente, você está tentando transformar a tecnologia mais humana. É isso que todo mundo está fazendo. User experience, mais humano. Minha experiência como usuário, né? Então, é o caminho. A tecnologia vai ter que ser cada vez mais focada no ser humano. Não tem jeito. E aí volta aquilo que falamos lá no começo, que e o ser humano vai ter que focar naquilo que é mais importante. Conexão, criatividade, resolução de problema, propósito. Vai subir na escala Boa. o foco. Vou te explorar mais uns minutinhos agora, mas fazer umas perguntas provocativas, assim, um pouquinho diferentes. Vamos ver como é que você vai encarar isso aqui. Como é que você vê o mundo, como é que você pensa e imagina o mundo corporativo do amanhã? Dá um fast forward, assim, 50 anos. Rapaz, aí você me quebrou, né? 50 anos eu não consigo pensar, não. Pois e que tal 100, então? Isso daí... Não, onde é que a gente vai estar? A gente vai se portar robôs, a gente vai ter robôs conversando com a gente, interagindo, trabalhando junto. A minha visão sem data marcada aqui, mas o máximo que eu consigo enxergar é que sim, vamos ter robôs junto com a gente trabalhando, vamos ter assistentes pessoais. Eu acho que
a memória das pessoas vai estar nos seus assistentes pessoais. Esse é um desafio de exercitar aí o cérebro, mas eu acho que você não vai... Onde é que eu fui mesmo? Qual é a viagem? Qual é o nome do restaurante? Você vai perguntar para o seu assistente pessoal onde é que você teve. Eu acho que a gente vai ter chip implantado no corpo. Eu acho Isso aqui assim, vai ser coisa do passado, né? Meu óculos... Não vamos ter mais óculos, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, o futuro longínquo vai ter essa simbiose com inteligência artificial, com máquina, eu acho que sim. E o papel do RH, então, nesse futuro? A visão que eu costumo discutir com o meu time, especialmente, é que o administrativo do RH, eu acho que vai ser tecnológico. Não é? A parte de serviços, de gestão de gente, vai ser... Eu acho que a área de gente vai ficar cada vez mais parecido com consultor de desempenho e performance organizacional. Vai ser muito mais as pessoas que olham a organização, a liderança, os valores, os processos, o talento, as pessoas, a cultura, o clima, e identificam problemas e propõem soluções para que a performance da organização, dos times e dos indivíduos melhorem. Então vai ser menos deu problema no meu salário, no meu reembolso, o documento do recrutamento, vai ser menos, cada vez menos isso, e já é menos isso hoje do que era no passado, e vai ser mais como é que eu melhoro a performance da organização, dos times e dos indivíduos. Sensacional. Então é o trabalho do BP sendo alavancado. É isso. Inclusive com a ajuda da AI. Inclusive com a ajuda de AI. É isso aí. Olhando para trás agora, você começou a trabalhar na década de 90. Você daria algum conselho para o Bonorino da década de 90? Fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que você não fez? 5 horas de entrevista, não? Então, é legal você dizer isso. Eu me surpreendo demais com as pessoas que recebem essa pergunta, né? Você mudaria alguma coisa na tua vida, na tua experiência? E as pessoas viram e falam, não mudaria nada. Nossa Senhora. Parabéns para ela. Parabéns para ela, né? Que bom, né? Me sinto feliz por ela. Mas se eu tivesse essa oportunidade de voltar atrás... Eu mudaria bastante coisa. Como mudaria, né? A primeira é paciência. A segunda é impaciência. Por quê? Porque às vezes eu fui impaciente quando deveria ser paciente e fui paciente quando deveria ser impaciente. Exemplo, coisas que eu tinha certeza que iam dar errado. Eu não sei porque eu não fui lá e não fui resiliente e insisti. Ou convicção que eu ia dar certo e não insisti o suficiente, né? Isso é um erro. E outras que eu fui impaciente porque estava errado, não quis concordar que estava errado, não tive a empatia necessária naquele momento. Então, melhorar esse balanço da inteligência emocional, sem dúvida nenhuma, seria um excelente conselho para mim quando comecei a carreira. Isso se aplica nas relações, nos processos, aplica em tudo. Cara, interessante demais. Quando a gente está falando de transformação digital desde o início, você agora focou em comportamento. É isso aí. Que legal. No final, a tecnologia vai nos ajudar a ser mais humanos, que é o comportamento. Sensacional. O pessoal curte referências assim para estudar um pouquinho mais, né? Então fala aí de um podcast, de um filme, de um livro que você recomendaria para o profissional de recursos humanos se inspirar. Eu vou quebrar um pouco a regra aqui porque eu ainda não tenho meu assistente pessoal que me lembra de tudo. Eu gosto de ler muito, gosto de ver muita coisa, mas no final eu guardo os modelos, os frameworks e esqueço o nome dos livros, né? Então, volta e meia eu estou falando modelo tal, não sei de quem, mas esse modelo é bacana, né? Mas eu acho que a sugestão que eu posso dizer para as pessoas de recursos humanos aprenderem, que eu acho que é mais bacana, que fez a diferença na minha vida, foram 2 coisas, né? Eu usei muito modelo, muito livro, muita teoria. Sou até chato que eu trago as teorias assim, né? Mas as 2 coisas mais importantes para o aprendizado que eu sugiro para todo mundo, né? Primeiro é aprender com os outros. E a pessoa que está na área de higiene, na área de recursos humanos, ela tem uma oportunidade de observar o melhor e o pior
das pessoas, das organizações, que ela não pode desperdiçar isso para aprender. Uma das pessoas que mais impactou na minha vida foi o primeiro general manager, ou presidente de unidade que eu dei suporte. Fui nomeado diretor de RH e fui reportar para um americano. O que essa pessoa fez na minha carreira profissional, com poucos detalhes de comportamento, e óbvio que eu aprendi, não fiquem com ciúme, né? Eu aprendi com todos os presidentes que eu dei o suporte, todos excelentes, amigos, e aprendi muito de verdade, mas esse foi o primeiro, então ele me impactou muito, porque ainda tinha um conjugado de fatores que me impressionava muito. Ele tinha sido quarterback de universidade, tinha jogado basquete universitário, um lugar que tinha disciplina do esporte, era um executivo muito eficiente, Todd Kirtley, tinha um nome bonito ainda, né, imponente, nem sabe disso, está lá nos Estados Unidos, morando, sei lá, aposentado. A gente manda o link para ele. Manda o link para ele ver, mas ele me ensinou muita coisa, simplicidade, foco, etc. Então, eu dou esse exemplo porque eu aprendi muito com ele, com todos os outros, com meus pares, né? Então, aproveitem isso, comunidade de RH, aprendam com os outros. E o segundo é aprendam com as experiências. Porque eu não sou um cara de tecnologia. Eu não entendo de bit byte. Mas como é que eu me aproximei de tecnologia? Aprendendo com a experiência. Eu testava alguma coisa, na década de 90, eu testava alguma coisa em tecnologia, eu disse, mas por que eu não faço isso em RH? Estou resolvendo um assunto lá num call center, num bot, e por que o meu time de analistas aqui está resolvendo esse problema se eu posso resolver em 2 cliques? Agora lá, viajei, fui na Disney, usei o app da Disney, achei que o meu time, por que eu não faço isso em 2 cliques? E o meu time às vezes fica até nervoso, porque eu sou o usuário mais chato, eu pego os formulários, os apps, mas não resolvi em 3 cliques, tá ruim. Não. Temos que reorganizar isso. Então, aprender com as pessoas, comportamento, pessoas, né? E aprender com a experiência, com a tecnologia. Se isso aqui simplificou a minha vida, por que eu não posso levar isso aqui para o processo? Por que não pode ser isso, a experiência dentro de casa? Livros, podcast, tudo ajuda. Mas, para mim, esses dois fizeram mais diferença, ou fizeram muita diferença junto com todo o conhecimento teórico, acadêmico de casos. Bom demais, Bonolino, bom demais. Super obrigado pela conversa, aprendi um monte com você aqui. E eu mesmo aqui. Obrigado, Marcelo. Muito legal, cara. Valeu, meu cara. Valeu. Obrigadão.